A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sei que você estava ansioso para mais um estudo, né? Tem gente que vai lá no meu privado, que podem entrar no meu privado, tá? Vocês que estão nos meus grupos, se quiserem conversar comigo, é só entrar no meu privado, meus irmãos. No grupo não dá, mas dá para pegar meu contato. Cada grupo aí tem um número do pastor Alex. É só conversar comigo, tá bom? Bom, meus irmãos, hoje nós estamos no 14º áudio, né? Tive uma pequena confusão essa semana que passou com uma irmã, porque ela confundiu, tá entendendo? Eu vou explicar aqui, ó. Quando eu gravei o áudio 1, a numeração do áudio não tem nada a ver com a numeração dos capítulos, tá? Dentro do áudio vai ter os capítulos. Por exemplo, pode acontecer que o áudio 1, dentro dele eu vou ler o capítulo 1 e capítulo 2. Então o áudio 2 vai começar no capítulo 3. Por isso que tem essas coisas. Aí as pessoas acham que o áudio 1 tem que ser só o capítulo 1. Áudio 2 só o capítulo 2. Não. Às vezes a leitura ali é rápida e dá tempo de ler um pouco mais e passa para outro capítulo. Amém? Explicando aqui. Bom, ontem nós paramos no versículo 10. Vamos ler o 11? E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Por que eu comecei assim? Bom, o verso 10, que a gente terminou ontem, diz assim, ó. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. O que é circuncisão? Muita gente não sabe o que é. Isso aqui, quem inventou isso aqui, quem trouxe isso aqui foi o Senhor, tá? Então não é uma coisa inventada pelo homem. O órgão sexual do homem, que tem crianças que estão me ouvindo, eu não posso falar claramente. Ele é envolto, né? Em volta desse órgão tem uma pele que o cobre. O que acontece? Circuncidar é cortar aquela pele. Então todo judeu circuncidado não possui aquela pele. Tá entendendo? Entendeu, né? Não vou explicar muito não, que senão complica. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, que é aquilo. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Então, quando a criança completava 8 dias de vida, era levado para alguém circuncidá-lo. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, todos aqueles que viviam ali no concerto de Deus tinham que fazer isso. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. Eu não vou entrar em detalhes o porquê que isso aqui era importante, tá? O que isso produz, para que serve isso? Eu não vou entrar em detalhes, tá bom? É uma coisa muito complexa para me explicar aqui, agora. Agora, mais lá para frente, em Gênesis, nós vamos ver uma situação que uma pessoa se apaixonou por uma pessoa de Israel. E aí, os pais e os irmãos falaram assim, para você ter parte conosco, para você viver conosco, vai ter que circuncidar. Só que essa pessoa já era adulta. E o sofrimento era bem maior. Então o que aconteceu? Vocês vão saber mais tarde. Eu já estou querendo pular para lá, não dá não, né? Mas eu vou falar da circuncisão lá na frente também. Verso 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Quebrantou o meu concerto. Isso aqui não é válido e não tem mais nada a ver. Lá em Gálatas, se eu não me engano, Paulo vai consertar isso aqui. Por quê? Porque os discípulos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao Pai, os discípulos achavam que todos aqueles que quisessem ser cristão, esse concerto ainda era válido. Estava dizendo que agora, lá no Novo Testamento, o concerto que Cristo fez, não é que... Agora, esse aqui não está mais valendo, tá entendendo? Agora era pela graça, era uma nova aliança no sangue de Cristo. Não tinha mais nada a ver com o prepúcio, cortar o prepúcio. Só que os discípulos começaram a batizar as pessoas e falar que eles tinham que cortar o prepúcio. Então imagina uma pessoa que aceitava Jesus e ia lá e cortava o prepúcio. E aí, Paulo, sabendo disso, Paulo chamou eles a atenção.
Não está certo não. Quem falou que tem que cortar o prepúcio? Quando aqueles que tinham cortado o prepúcio, estavam com a carne inchada, dolorido, quando descobriram isso, ficaram uma fera. Só que a salvação não vinha pelo prepúcio, tá vendo? Aqui é um conserto, lá era outro, e o que está valendo é o de lá. Por isso que se fala Antigo Testamento. É um Antigo Testamento. Quando usa a palavra Antigo Testamento, significa que já tem um novo. Você não pode usar um Antigo Testamento se você não tem um novo, tá entendendo? O novo só vem depois do Antigo. O Antigo Testamento está atrás do Novo. Compreendeu essa parte? Por isso que o Novo Testamento está trazendo as claras do que deve ou não deve ser feito. Bom, vamos continuar. Verso 15. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, porque agora só ele mudou o nome, né? Tua mulher não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será seu nome. Abrão significava um pai excelente, é como se fosse isso. E Abraão significa um pai de muitos. Eu vou repetir para quando você falar isso na igreja ensinar alguém, tá? Abrão significava um pai excelsor, um pai excelente. Como pai se ele não tinha filhos? Olha só, ele já recebeu o nome de pai sendo que ele não tinha filhos. Mas beleza, um pai excelente. Deus foi lá e mudou o nome. Falou, não quero que você seja um pai excelente, eu quero que você seja um pai de muitos. Bom, mudou. E agora ele mudou o nome de Sarai para Sara, né? Porque eu hei de abençoar e te hei de te dar a ti dela um filho. Ele disse que daria um filho para ele, mas dela, não era de outra mulher, era dela. E o abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Tá vendo? Mesmo que ele teve Ismael, Ismael não era o escolhido. Mas ela, Sara, né, cometeu um erro, dando a sua escrava, a sua serva, Agar, a egípcia, para se deitar com seu marido. Eles tentaram ajudar a Deus. Tem muita gente que está me ouvindo aqui que fica tentando ajudar a Deus a fazer os milagres. Deus sabe fazer, gente, eles não precisam da ajuda de vocês. A Sarai, que na época era Sarai, deve ter pensado assim, ó. Não, Deus prometeu um filho, mas eu vou dar uma forcinha para ele. Agar, se deita com meu marido, porque se ele prometeu um filho, não deve ser de mim, porque eu sou estéril. Vai lá, faz um filho lá, mas é meu. Queria dar uma forcinha. E ela acabou quebrando a cara, porque isso se tornou um problema para ela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Então, ele já estava com 100 anos e Sara com 90. Ele estava pensando, como é que dois velhinhos gagá vai gerar um bebê? Como? Verso 18. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o teu nome Isaque. Quem foi que deu o nome Isaque? Foi Deus. Foi Deus que deu o nome Isaque, tá vendo? Ele que escolheu o nome. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente, depois dele. Tá vendo? Então, Deus agora, meus irmãos, ele colocou o nome da criança de Isaque e falou que tinha um concerto com essa criança também, antes dela nascer. Olha só, verso 20 do capítulo 17. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandiciosamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque. Tá vendo o que Deus está falando? Eu não vou rejeitar Ismael. Eu não pedi para vocês fazerem Ismael, vocês fizeram. Eu não vou rejeitar, porque ele veio de você. Mas o meu concerto não está com Ismael, está com Isaque. O qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Depois que Deus falou com ele, Deus subiu para o céu, ele pegou todos aqueles homens e cortou o prepúcio. Pequeno, grande, não importa, fizeram aliança, né?
E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Então, quando ele cortou a carne do seu prepúcio para fazer um concerto com Deus, todo aquele que era cortado o prepúcio era deles. Hoje nós não precisamos cortar o prepúcio. Por quê? Porque rendemos a nossa vida ao nosso Senhor e pelo sangue dele somos lavados. Significa que o nosso concerto com ele está no sangue. Fomos comprados pelo teu sangue. Não é preciso mais cortar a nossa carne. É preciso agora entregar a nossa vida. Entendeu? É forte. Verso 25. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, o pai e o filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele, né? Aqui nós finalizamos o capítulo 17, no versículo 27. Agora nós vamos para o capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, já estava quente, né? E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro, e inclinou-a em terra. Naquela época, eles sabiam diferenciar quem era homem e quem era anjo. Então, quando eles viram aqueles lá, tinham 3 varões. Repara, 2 varões ali são anjos. Um varão ali é Jesus. Então quem apareceu ali, na verdade o nome Jesus é usado no Novo Testamento, mas eu estou falando Jesus para simplificar na sua mente, tá? É o Cristo, Jesus. Então tá. Daqueles 3 varões, eu vou te mostrar a revelação aqui, tá? Eu vou te mostrar ainda. Daqueles 3 varões, 2 eram anjos e 1 era Cristo Jesus. E disse meu Senhor: se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis e o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Agora, sabe o que aconteceu com aqueles 3 e Abraão? Você só vai saber amanhã. Eu parei no versículo 5. Olha só, capítulo 18, verso 5, né? Meus irmãos, muita gente está gostando, mas eu preciso que vocês compartilhem com mais pessoas, tá? Pra gente ter uma multidão de pessoas aí ouvindo, tá? Olha só, a lição de casa hoje é Isaías 45:2. Isaías 45:2. Ó, você que quer receber mais áudios, não do cafezinho, tá? Eu vou te apresentar algumas pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu. Ó, você pode chamar a missionária Sandra de Minas Gerais. O número dela é 34, é o prefixo. 34 9189 7531. Ela apresenta um minuto de fé. Também tem, meus irmãos, o irmão Josenildo, né? Se eu não me engano, deve ser da Bahia, não recordo bem agora não, tá? O número dele o prefixo é o 779 9818 6500, tá bom? E também tem, meus irmãos, o Rafael, que apresenta o Maná do Céu. O número dele, o prefixo é 82, tracinho 91556697, né? E como eu tinha dito a vocês, meus irmãos, quem quiser me ajudar com a missionária Gisele, eu encontrei a missionária Gisele, que apresenta Nem Só de Pão Viverá o Homem. Ela está sem celular, meus irmãos. Ela não tem celular para gravar. Quem se interessar, quem recebia os áudios dela e quiser voltar a receber, quem se interessar em me ajudar, entre em contato comigo. Já tem eu e mais uma irmã, a irmã Maria lá de Santos. Então eu falei com a irmã Maria, eu não vou pegar seu dinheiro nem nada, vai ser direto para ela. Então assim que alguém aparecer mais aí querendo ajudar, a gente vai fazer aquela vaquinha grande que ela já me ajudou também, e a gente vai conseguir dar o dinheiro para ela comprar o aparelho e voltar a fazer a obra de Deus. Amém? Eu paro por aqui e amanhã tem mais.